Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta-feira nós estamos aqui para falar acerca das semelhanças atômicas. Portanto, o tema de hoje, semelhanças atômicas. Nesta aula nós iremos falar de alguns conceitos fundamentais acerca da estrutura do átomo. Falo neste caso dos conceitos de isótopo, isóbaro, isótono e espécies isoeletrônicas. Falando inicialmente acerca aqui do conceito de isótopo, a pergunta é: o que são isótopos? Simples. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Agora temos que prestar atenção no que significa dizer átomos do mesmo elemento químico. Quando se diz que os átomos são do mesmo elemento químico, significa que apresentam a mesma quantidade de prótons no núcleo, pois a quantidade de prótons equivale ao número atômico do elemento. E o que identifica o elemento químico é o seu número atômico. Então, todos os átomos do mesmo elemento químico têm em comum o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Então, quando se diz que são átomos do mesmo elemento químico, significa que tem o mesmo número atômico, tem a mesma quantidade de prótons no núcleo. Então, os isótopos vão ser átomos do mesmo elemento químico, mas há de haver uma diferença. Nós temos ali o seguinte, que os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas com diferentes números de massa. Então, aí está. São átomos do mesmo elemento químico, significa que tem o mesmo número atômico, mas a diferença vai estar no número de massa. Então, espécies que apresentam o mesmo número atômico e a diferença está no número de massa, nós vamos chamar de isótopos. Então, os isótopos são átomos do mesmo elemento, mas a diferença vai estar no número de massa. Nós temos aqui alguns exemplos de isótopos. Nós temos aqui esses três isótopos do elemento hidrogênio. Este aqui nós chamamos de próton, este aqui é o deutério e este aqui é o trítio. Então, são átomos do mesmo elemento químico, que é o elemento hidrogênio, mas a diferença que nós notamos qual é? Está no número de massa. Ora, vejamos. Temos aqui o hidrogênio com o número atômico 1, o hidrogênio com o número atômico 1, o hidrogênio com o número atômico 1. Então, são átomos que têm o mesmo número atômico, logo pertencem ao mesmo elemento químico, que é o elemento hidrogênio. Mas a diferença que notamos onde está? No número de massa. Este número de massa é igual a 1, este número de massa é igual a 2, este número de massa é igual a 3. Então, são átomos que têm o mesmo número atômico, por isso são do mesmo elemento químico, mas a diferença está onde? No número de massa. Este número de massa é igual a 1, aqui 2, aqui 3, mas o número atômico é o mesmo. Então, espécies nesse aqui nós chamamos de isótopos. Então, esses aqui são os isótopos do hidrogênio. São os isótopos do hidrogênio. Temos também aqui, esses dois átomos aqui, são átomos de carbono. Ora, vejamos. Temos aqui número atômico 6, número atômico 6. Então, tem o mesmo número atômico, são átomos do mesmo elemento químico. A diferença onde está? No número de massa. Este carbono tem número de massa igual a 12, este carbono tem número de massa igual a 14. Mesmo número atômico, diferente número de massa, então são isótopos. Então, os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, têm o mesmo número atômico, mas a diferença está no número de massa. Aqui notamos claramente que isso é verdade. O carbono tem número, neste caso, de massa 12 e aqui tem número de massa 14, mas o número atômico é o mesmo. Então, espécies dessas que nós chamamos de isótopos. Temos também os chamados isóbaros. O que são isóbaros? Vamos lá. São átomos de elementos químicos diferentes. Logo de imediato, quando se diz que são átomos de elementos químicos diferentes, nós temos que saber que não podem ter o mesmo número atômico. Átomos de elementos químicos diferentes têm diferentes números atômicos. Então, se os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, significa que não podem ter o mesmo número atômico. E temos também o seguinte, mas que tem o mesmo número de massa. Então, significa que os isóbaros têm diferente número atômico, pois são átomos de elementos químicos diferentes, mas a semelhança está no número de massa. Vão apresentar o mesmo número de massa. Então, de forma simples, os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, significa que vão ter diferentes números atômicos, mas vão ter igual número de massa. Então, nós temos aqui alguns exemplos
é de isóbaros. Temos aqui o carbono e temos aqui o nitrogênio. O carbono tem número atômico igual a 6, o nitrogênio número atômico igual a 7. Então, número atômico diferente, átomos de elementos químicos diferentes, mas as semelhanças estão onde? No número de massa. Ambos têm 14 como sendo o número de massa. Então, são elementos químicos diferentes, têm diferente número atômico, mesmo número de massa. Então, esses dois átomos são isóbaros. Então, isóbaros têm diferente número atômico, mas têm igual número de massa. Temos também aqui os isótons. Os isótons vão ser o quê? Pela definição que nós temos o quê? São átomos de elementos químicos diferentes. Então, nós já vimos, sempre que os átomos são de elementos químicos diferentes, não podem ter o mesmo número atômico. Significa que tem números atômicos diferentes. Então, átomos de elementos químicos diferentes têm diferentes números atômicos. E temos também aqui o seguinte, com diferentes números de massa. Significa que os isótons têm diferentes números atômicos e têm diferentes números de massa. Mas tem o quê? O mesmo número de nêutrons. Então, a igualdade vai estar no número de nêutrons. Número de massa diferente, número atômico diferente, mas o mesmo número de nêutrons. Então, nós temos aqui esses dois átomos aqui, nós temos aqui o boro e temos aqui o carbono. E disse que são isótopos. Será que é verdade? Vamos lá. Bom, como é que nós vamos provar se é verdade ou não? Calculando o número de nêutrons. Então, vamos calcular aqui o número de nêutrons de cada espécie. Para o carbono, então, inicialmente nós sabemos que o número de massa é dado por esta expressão. Temos aqui o número atômico somado ao número de nêutrons. Então, aqui nessa representação, este número indica o número atômico, este aqui é o número de massa, porque nós queremos o número de nêutrons. Então, vamos isolar N. N vai ser igual a quê? Neste caso, a A menos Z. Então, N vai ser igual aqui, neste caso, a 12 menos 6. Então, N vai ser igual a 6. Agora, vamos para o caso do boro. Nós temos também que o número de nêutrons vai ser igual a A menos Z. Então, N vai ser igual a a 11 menos 5. Então, vai ser isso aqui igual a 6. Opa! São átomos de elementos químicos diferentes. Então, diferente número atômico. Aqui nós temos o 5, na verdade. Este é o 5, este é o 6. Então, são átomos de elementos químicos diferentes, porque não tem o mesmo número atômico. E também não são isóbaros. Por quê? Porque não tem o mesmo número de massa. Número de massa 12, número de massa 11. Mas a semelhança está no número de nêutrons. Notamos que este aqui tem número de nêutrons igual a 6. Este aqui também tem número de nêutrons igual a 6. Significa que neste caso são isótopos. As espécies que têm número atômico diferente, número de massa diferente, mas igual ao número de nêutrons, nós chamamos neste caso de isótopos. Então, esses dois átomos são isótopos, apresentam o mesmo número de nêutrons. E temos também aqui as ditas espécies isoeletrônicas. O que são? São, neste caso, átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o íon sódio, temos aqui o íon óxido, aqui o elemento neônio, o átomo de neônio. Então, notamos que tem diferentes prótons, a quantidade de prótons é diferente, então significa que tem número atômico também diferente. Então, não são átomos do mesmo elemento químico, são átomos de elementos químicos diferentes. Temos aqui 11 para o sódio, o 8 para o oxigênio e o 10 para o neônio. Mas a semelhança onde é que está? No número de elétrons. Essa espécie tem 10 elétrons, esta tem 10 elétrons, esta tem 10 elétrons. Então, espécies que nem essas aqui, que apresentam o mesmo número de elétrons, nós chamamos, neste caso, de espécies isoeletrônicas. Então, temos aqui exemplos de espécies isoeletrônicas. Então, acerca deste caso das semelhanças atômicas, era basicamente tudo que nós queríamos trazer nesta aula e até a próxima aula.